Vamos dar início. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda e super especial edição do Por Trás do Livro, em que vamos receber as doutoras Janine Max, Catarina Taquari Berino, Carla Lacombe e Márcia Barros, para conversarmos sobre a obra Mediação no século XXI. Meu nome é Mariana Camargo Botoff, sou advogada e sou membro da Comissão Nacional de Mediação e cumprimento a todos os presentes. Nesta noite, a comissão organizadora, a Comissão Nacional de Mediação, com o apoio da diretoria da aba nacional, são tantas abas que aí às vezes eu me confundo, me perdoe. Promove esse importante momento de diálogo e troca de informações, que é uma oportunidade que nós temos de mergulhar na cabeça das autoras desse livro maravilhoso, para a gente entender um pouquinho como funciona o processo por trás do livro, de criação. E é muito interessante a gente ter a possibilidade de conhecer como funcionam a criação de um livro, né? O que acontece na cabeça dos autores para criar um livro, porque a gente muitas vezes pode pensar que é simples, mas não é, né? E que a gente tem essa possibilidade de conversar informalmente com os autores de um livro, essa é a nossa intenção, que é promover, né, a leitura, estimular a leitura de todos e também estimular novos autores, né? Descobrir talentos, que eu acho que é muito legal. E para dar início, sem maiores delongas, eu quero mencionar aqui o nome das membros da nossa comissão, doutora Daniele, doutora Dalila, doutora Luciana, Célia, todo mundo aqui, que sem a presença de vocês, sem o apoio de todos, o evento não seria possível. E para dar de início, eu vou iniciar a leitura do currículo das nossas ilustres convidadas, que ele é bem extenso, então eu vou pegar uma colinha aqui, gente. Doutora Catarina Taquari Berino é advogada, sócia do escritório de advocacia Borges Taquari, é professora universitária, PhD em Direito, escritora e pesquisadora, é pós-doutora em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, é mestre em Direito e Políticas Públicas da UniCeub e pela Universidade del Litoral de Santa Fé, na Argentina. É especialista em Psicologia Jurídica, Direito Constitucional e Docência no Ensino Superior. É bacharel em Direito pela UniCeub. Doutora Catarina Taquari é autora dos livros A Boa-Fé no Direito Administrativo, A Legítima Expectativa como Limite à Burocracia, O Direito Fundamental à Resolução Pacífica de Conflitos, Psicologia Jurídica, Mediação e Comunicação Não Violenta e Mediação no século XXI. É diretora do Centro de Pesquisas e secretária da Comissão Nacional de Mediação da ABA. Convidamos a fazer uso da palavra todos os nossos ilustres convidados. Vou terminar de ler o currículo aqui, que eu tenho vários currículos. Doutora Carla Andrade Costa Lacombe, advogada, pós-graduada em Direito Público, especialista em Direito Empresarial e Compliance pelo Instituto INSPER, CEO do Andrade Lacombe Advogados Associados, membro fundadora da Comissão Nacional de Mediação e Comissão Nacional do Agronegócio da ABA, presidente da Comissão Nacional de Apoio ao Advogado, coautora do livro Mediação no século XXI e responsável pela implementação de programas de compliance em empresas de construção civil, locação de automóveis, agronegócio, clínicas médicas, entre outros. Doutora Janine Max Gomes de Oliveira Dana é advogada pública da empresa estatal Telebrás, sócia do escritório Andrade Lacombe, mediadora judicial e extrajudicial certificada pelo CNJ, presidente da Comissão Nacional de Mediação da ABA, ganhadora da menção honrosa de conciliadores do ano de 2016 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, foi mediadora do TJDF por 5 anos, é certificada em comunicação não violenta pelo Instituto CNV Brasil, certificada em Negotiation Skill pela Universidade de Michigan. Sentido. Você está sentindo? Não tem outro jeito. Tá tudo bem.
e doutora Márcia Cândida Rocha Vilaza de Barros, graduada em Direito pela UCAM, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Faculdade Integrada de Jacarepaguá, mediadora da área civil e família, lotada atualmente junto ao Movimec FAM, supervisora na área de conciliação e mediação desde 2014, facilitadora das oficinas de parentalidade junto ao TJDFT, CNJ, a partir de 2015, instrutora de conciliação e mediação pelo CNJ, agente comunitária voluntária na circunscrição Taguatinga, pelo programa Justiça Comunitária. Vemos pelo currículo das nossas convidadas, as experiências que ela tem para poder falar sobre o assunto, então, no século XXI. Passo a palavra para vocês, meninas, para vocês nos falarem um pouquinho como funcionou, como foi o processo por trás do livro. Boa noite, doutora Mariana. Para a gente é uma alegria estar aqui. Como aconteceu no primeiro evento, né, por trás do livro, a nossa proposta é realmente dividir um pouco com vocês da nossa perspectiva na hora de escrever o livro, o que nos motivou, falar um pouco sobre o tema também, que afeta a todos nós, né, com uma intensidade muito grande. E, para começar, eu vou passar a palavra para a doutora Catarina, que vai falar um pouco desse processo acadêmico. A realização de um livro sempre causa impacto nas pessoas, né? Eu percebo que escrever um livro impacta as pessoas, todo mundo vem nos perguntar como é que vocês fizeram, como é que isso acontece, como é que foi o acesso à editora, como é que vocês se organizaram para conseguir compilar essas informações todas. Então, a gente quer fazer um por trás do livro com todos os passos, não só o que nos motivou, mas também como é que a gente fez para conseguir escrever esse livro. Então, vou passar a palavra aqui para a doutora Catarina para ela iniciar, nos ensinar um pouquinho aqui sobre isso. Obrigada, boa noite, pessoal. É sempre um prazer e uma honra estar aqui. Esse por trás do livro que tem aí um caráter todo especial, muito querido, né, esperado também. E a gente tem que partir da premissa que escrever um livro é possível para todo mundo, né? Existe um mito de que só as pessoas com uma atividade intelectual extra ou pessoas que se desenvolvam na área da escrita que podem escrever um livro. E isso, na verdade, é um resultado de um longo caminho de estudos. Então, a premissa que a gente precisa ter quando a gente fala eu quero ser autora, eu quero ser escritora, é pensar que é possível, que você também pode escrever o livro. E aí sim nós temos técnicas, métodos, né, trabalhos, organizações físicas e psicológicas para que isso aconteça. Então, o primeiro passo foi a CNM, a Comissão Nacional de Mediação, através da nossa presidente, Janine, abraçar a causa de que a gente precisa eternizar alguns tipos de conteúdo, principalmente aqueles relativos à mediação. A partir desse momento em que a gente se depara com a necessidade de ter aquele conteúdo, a gente começa a buscar temas, a buscar práticas e a buscar métodos de escrita para que esse livro seja viável, né? Então, foram alguns laboratórios, algumas reuniões, encontros virtuais por conta da pandemia, mas que não perdem o seu caráter, né, de importância e que fizeram do trajeto um trajeto palpável, né? A gente teve reuniões que falaram de como trabalhar o texto, buscar áreas de interesse, muitas vezes aquilo que a gente vê na prática. E quando a gente escreve um livro e publica esse livro, a gente conquista não só o direito intelectual, o direito material e imaterial sobre aquele documento, sobre aquela publicação. A gente conquista também a nossa eternidade no mundo, né? Porque não existe nada mais eterno do que um livro publicado, que pode aí, que transcende fronteiras físicas e emocionais também, porque muitas vezes o autor ele escreve não tem a dimensão de quantas pessoas ele vai tocar com aquele livro, né? Então, vejam vocês, esse livro é muito especial porque ele trata de uma realidade
que agora, sim, na sociedade brasileira, começa um aculturamento, uma ideia de que se pode transformar o que era o monopólio da jurisdição pelo Estado, o que era a cultura do litígio no Brasil, e que nós ainda não temos conteúdo suficiente, o que é muito interessante dizer, porque trabalha ainda mais com a ideia da escrita do livro. Partindo disso, dividimos em conteúdos que fossem mais aprazíveis para cada uma de nós, criamos esses conteúdos, formatamos segundo a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e procuramos a editora que melhor nos interessasse em termos de publicação física e virtual. Então, hoje, esse livro, ele é fruto de uma parceria profissional, que começou assim, e se desenvolveu por uma amizade muito rica, muito linda, né? Não é à toa que a gente está aqui hoje, muito feliz, graças a Deus, e esse livro é um produto de um trabalho da Comissão Nacional de Mediação em busca de uma sociedade melhor. Então, para escrever o livro propriamente, a premissa é saber que todo mundo pode escrever, observar as normas da ABNT e buscar uma editora que seja de confiança e que leve o seu livro para as maiores distâncias, digamos assim, ou pelo menos aquelas que você consegue imaginar. Então, hoje, o nosso livro está disponível nas lojas virtuais, em todos os países, inclusive nos Estados Unidos, na Barnes & Noble, que é uma livraria muito famosa, nos marketplaces, e a pessoa pode adquirir tanto na versão física, quanto na versão e-book, né? E isso é muito interessante, porque ele eternizou aquele conteúdo, aquela prática que a gente tanto idealizou, né? E agora eu vou passar a palavra para as meninas, para elas contarem também um pouco desse processo da escrita em si. Maravilha. Bom, antes da gente continuar, vou pedir uma gentileza, principalmente para a Dalila, que está nos apoiando. Daqui, a gente não consegue ler as mensagens ou comentários. Então, se tiverem dúvidas a respeito do que a gente está comentando, é como a gente falou, a proposta desse evento é também uma troca e um bate-papo. Então, eu vou pedir que vocês nos digam, né, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Estamos aqui um pouco distantes do computador, todas míope, então, definitivamente, a gente não vai conseguir ler a distância aqui, tá bom? Pode deixar. Tá ótimo, obrigada. Bom, e aí agora que a Catarina falou um pouco sobre essa questão acadêmica, né, que fica todo mundo, e aí, dá para escrever o livro? Dá. É bom ter uma pessoa que entende. No nosso caso, a Catarina nos conduziu muito bem, foi nossa revisora de texto, então, assim, isso ajudou, sendo bem direta e bem concreta. Com a Catarina, a gente teve a oportunidade de não ter essa insegurança sobre o material, sobre a forma, isso foi algo que foi muito importante. Então, sempre que você tiver alguma informação, né, quiser escrever um livro, tiver conteúdo para fazer isso, é bom você procurar uma pessoa que entende, uma pessoa que pode te formar para você fazer isso da maneira mais adequada. Isso vai ajudar no processo. E é um processo bonito, né, como a Catarina falou, inclusive a escolha. Chega um momento que a gente tem que escolher, por exemplo, a capa. Esse é um processo que nós fizemos juntas, e olha que bonita que ficou, daquelas assim, bem coruja, né? Mas realmente todo o processo é interessante, e dá para você, com certeza, fazer desde que você se organize. E aí, falando um pouco agora sobre o conteúdo, né? Falar de mediação. Por que a gente achou que era tão importante falar sobre esse assunto? Bom, eu como presidente da Comissão Nacional de Mediação, eu sou um pouco suspeita. Obviamente que eu acredito muito nessa ideia, nessa forma de condução social. A gente pensa a mediação como algo estritamente jurídico, mas a mediação ela amplia a nossa capacidade de convivência, de enxergar o mundo, de repensar nossas ações. E aí, essa foi a proposta do livro. A gente não fez um manual de mediação. Então, se você estiver interessado assim, em saber todos os passos da mediação através de um manual, ainda não é este livro. Por quê? Porque a nossa proposta foi trazer um conteúdo específico sobre a mediação, como a Catarina falou. Hoje em dia, a gente tem a mediação de uma forma muito mais forte. Mas, se a gente for procurar material, conteúdo, livro, ainda é estrito.
a gente tem uma dificuldade de fazer essas pesquisas, e aí, percebendo isso, a gente começou a propor também os temas do livro. Então, todos os capítulos do livro buscaram trazer temas que a gente acha super relevante e que muitas vezes eles não são tratados. Então, você procura um livro sobre esse assunto e não consegue encontrar. Então, eu vou dar um exemplo. Posturas mentais que atrapalham a aplicação de técnicas de mediação. Bom, é algo extremamente específico. Se você procurar no manual, provavelmente você não vai encontrar. Mas o que a gente quis trazer? Não adianta você aprender a técnica lá no curso que você vai fazer de mediação. Se você não entender toda a ideia por trás, toda a forma como você tem que se portar, tudo que você tem que carregar para conseguir aplicar essas técnicas com efetividade. Então, outro capítulo super interessante que a gente tem é falar da aplicação das técnicas no âmbito da advocacia, que a Carla vai falar um pouco aqui para a gente. Bom, por que a gente está falando de mediação na aplicação da advocacia? Porque muitas vezes o advogado, ele pensa que são coisas distintas, que ele ou é advogado ou ele é mediador. E normalmente são rivais. Então, a gente quis desmistificar essa ideia e trazer de maneira prática como é que as pessoas podem utilizar isso, independente de elas serem mediadoras ou não. No livro, a gente fala também sobre o quê? Comunicação não violenta, que é uma técnica também de resolução de conflitos, que a gente sempre fala muito en passant, quando vai falar de mediação, não é uma das técnicas que a gente traz. Então, no livro, a gente quis tratar um pouco mais disso, né? Dar uma ênfase sobre isso. A gente fala também da aplicação olhando todo o contexto de família, né? Usando todas as outras ferramentas que existem, que apoiam a mediação para tratar essas situações conflituosas tão complexas. Então, percebam que a gente tentou trazer temas que fossem diferenciar o livro no sentido de uma consulta específica. Então, eu não preciso necessariamente ser mediador, mas se eu for mediador, eu vou conseguir pesquisar assuntos do meu interesse. Se eu não for mediador, eu vou conseguir colocar isso na minha vida, né? Então, na minha vida cotidiana, como é que eu posso aplicar? Se eu for advogado, eu consigo ter ferramentas para conseguir aplicar na minha carreira. Então, a ideia do livro, assim, pensando no conteúdo, foi muito essa. E como foi um livro que nasceu na Comissão Nacional de Mediação, a gente pode trocar ideia com todos os especialistas que estavam lá. No final das contas, nós fomos as autoras, nós, né, que contribuímos ali em relação ao livro, mas a oportunidade de estar na comissão discutindo os assuntos nos inspira também a compreender quais são os assuntos necessários à pesquisa, à escrita, o que a gente está precisando desenvolver. Então, nessa parte do conteúdo, foi mais ou menos essa nossa história. E aí eu vou passar a palavra agora para a Carla falar um pouco para a gente desse aspecto específico da advocacia. Bom, pessoal, como todos já comentaram aqui, eu nunca pensei em escrever um livro, né? Então assim, sem a participação da Catarina, realmente para mim seria impossível isso. E o processo foi muito bacana, feito dentro da Comissão Nacional, porque a gente também foi fazendo esse livro de pouco em pouco, né? Então, na verdade, a gente começou a escrever artigos, e aí a gente foi lapidando os artigos, depois veio a proposta do livro em si. Então, foi um processo muito natural, que quando a gente conta com o apoio de alguém que tenha essa experiência, que é a Catarina, fica muito mais fácil. E também a gente tinha um tema muito importante para todas, que vínhamos também discutindo dentro da comissão, que foi o que a Janine falou. Mas o que eu queria pontuar para vocês, que realmente foi a minha maior síntese de todo esse processo, é a necessidade que nós temos de ter um pouquinho de experiência para escrever sobre algo. Isso faz com que o livro ele tenha vida, né? Então, eu mesma não sou mediadora, eu sou advogada e me aproximei da mediação em grande parte por conta da doutora Janine, que me mostrou um pouco a efetividade das medidas, mas a minha vivência é da aplicação das técnicas de mediação na advocacia. E quando a gente vai escrever sobre algo que nós realmente temos vivência, nós conseguimos transmitir uma experiência que ela não é simplesmente intelectual. Ela é uma experiência que é baseada na prática, nas dificuldades, nas facilidades. E isso faz realmente um grande diferencial.
Então, uma parte, né, que me tocou no livro foi justamente fazer essa ponte entre a mediação e a advocacia. Porque a mediação, ela pode ser utilizada por todos os profissionais, praticamente, né? As técnicas de mediação são ferramentas extremamente úteis. Elas não precisam ficar restritas exclusivamente a uma sessão de mediação. E essa também é uma das propostas que a gente teve. Porque se nós utilizamos a mediação como uma ferramenta, nós percebemos o quanto ela pode ser útil na criação de conexões entre os seres humanos. E criação de conexão entre os seres humanos é um elemento que faz falta em qualquer lugar, né? Você vai ao posto abastecer o carro, e aí o frentista nem olha no seu rosto, né? Chega lá e nem te pergunta o que é. É um atendimento. Agora, quando você vai ao posto e o frentista fala, boa tarde, tudo bom? O que vai ser hoje? Quer que dê uma olhada no olho? Isso é a aplicação da empatia na prática. Aí o frentista vira e fala, você aceita um copinho de água? Ele não está fazendo um rapport, então, na verdade, a mediação, ela está presente na vida de todo mundo. E também essa é um pouco a proposta da própria Comissão Nacional de Mediação. Hoje eu não estou mais compondo ela, mas eu sei que esses objetivos, eles são muito importantes. E como a Janine também falou antes, eu penso que dentro desse aspecto da advocacia, a gente precisa romper essa barreira que foi sendo criada ao longo do tempo, de que o mediador e o advogado, eles estão em lados opostos. Não é isso. Né? Por mais que a gente realmente não possa, numa mesma situação, ter o mediador atuando como advogado, claro, mas esses profissionais, eles podem trabalhar juntos. Essa advocacia muito combativa, ela não gera resultados eficazes. Quando a gente pega um processo, por mais que a pessoa ela tenha tido o seu pedido julgado procedente, a gente vai ver que 100% procedente é muito difícil. Então, no fundo, em um processo litigioso, a gente tem todos insatisfeitos. O autor que teve seu pedido julgado parcialmente procedente, a outra parte que perdeu, o juiz que vai ter que julgar um recurso, provavelmente, embargos de declaração e por aí vai adiante. E se a gente muda, como advogados, né, essa postura interna de saber que, na verdade, o que a gente busca é uma solução para um litígio. E todas essas técnicas de mediação, elas são ferramentas muito valiosas, porque como elas estabelecem as conexões entre as pessoas, elas possibilitam que o advogado, ainda que esteja defendendo o interesse, né, os direitos do seu próprio cliente, tenha essa visão mais ampla disso. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa e o que eu gostaria de agregar é justamente isso, é esse aspecto da importância de nós escrevermos sobre algo que realmente nós tenhamos um pouquinho de vivência que seja, para que nós possamos transmitir algo com vida, algo de maneira mais eficaz. Só que também não foi só isso. Quando a gente pensa em mediação, a gente pensa em um destino glorioso para todas essas técnicas. E aí agora eu vou passar a palavra para a Márcia falar um pouquinho sobre isso. Então, gente, eu vou trazer um pouquinho dessa visão, né, de espalhar a mediação para o mundo, né? Eu acho que, como bem foi dito pela Catarina, essa possibilidade de eternizar os nossos pensamentos em um material desse, né, que está disponível aí, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, é um ganho, e não só para o pessoal da área jurídica, né, para os advogados, para os mediadores, mas para as pessoas em si terem uma visão, como é que eu vou explicar? Uma visão diferente, entender o conflito, na verdade, de uma forma diferente, entender o conflito que, necessariamente, um conflito não precisa ser algo ruim, que daquela experiência negativa, ele pode ter um ganho ali, né? Eu acho que espalhar essa cultura, né, que a gente chama de cultura da paz, dentro de uma perspectiva mais prática, mais voltada para a nossa realidade, dentro do que cada um aqui atua, né? A Janine foi na área aí da CNV, das ferramentas, vamos dizer assim, da questão emocional também do mediador, né? Ou seja, das ferramentas que ele tem que ter com ele mesmo, não só as técnicas de mediação, mas as ferramentas e as habilidades pessoais quando ele se encontra desempenhando aquele papel, né? Então, assim, eu sou bacharel em Direito, mas não advogo, fico estritamente na qualidade de mediadora, ao contrário das meninas, né, que mais advogam do que particularmente atuam como mediadoras.
Mas, assim, então a gente vê o quão importante é essa afinidade, né, do pessoal do direito, dos advogados, com o mediador. Como que a gente tem um ganho quando a gente consegue ter com a gente advogados que colaboram, que pensam nesse mesmo sentido, que às vezes deixam a tal da cultura do litígio de lado e vem para uma advocacia mais branda, uma advocacia na qual a gente prioriza o diálogo, né? Ontem mesmo foi até engraçado, um caso prático, depois de umas quase 3 horas de sessão e um acordo já parcial bem ajustado, por conta de um detalhe, de uma exigência de uma das partes, né, que ela não abria mão de jeito nenhum daquilo que ela postulava, que ela entendia ser o correto, ela virou lá pelas tantas e falou assim, então também se não for para ser assim, a advogada virou e falou, então também se não for, então também não tem mais acordo nenhum, não. Então, ou é tudo ou é nada, desse jeito, né? Olha a postura da pessoa. É poker. É? É poker. É poker, pois é. Eu não entendo muito de jogo, mas enfim, ou é tudo ou é nada. E aí, coincidentemente, a conexão dessa pessoa que estava com a cliente caiu do escritório, ela já tinha sinalizado que ia cair, que estava com a bateria fraca. Eu já tinha falado, então, que eu ia fazer a ata padrão de não acordo. E o mais engraçado foi o feedback da parte contrária, que estava comigo na sessão, na sala, e eu falei assim, vocês têm mais alguma dúvida, depois que eu mostrei a ata, compartilhei, alguma coisa que vocês queiram comentar? Aí a parte virou e falou assim, poxa, eu só estou chateado que depois de quase 3 horas de conversa, um acordo amarrado, a pessoa vem e fala, ou é tudo ou é nada. Eu falei, infelizmente, a gente tem que estar sujeito a isso, né? Eu não posso, não estou aqui para impor e obrigar ninguém a fazer o acordo. As pessoas, infelizmente, pensam diferente. Realmente, foi uma perda muito grande, porque, no caso, era um caso delicado, era uma partilha, o que pegou mesmo foi a partilha de bens, e eu acho que deixar para o juiz decidir no convencional meio a meio, eu acho que vai trazer um prejuízo muito grande para as duas partes, na verdade. Mas, enfim, a gente não tem essa ingerência, né, dentro da mediação. E aí a gente traz essa questão desses conteúdos mais práticos, né? Especificamente, eu falei da oficina de parentalidade, que como eu atuo com família, eu acho uma coisa extremamente importante as partes passarem por essa oficina, e hoje a gente tem aqui no Brasil já essa ideia de que isso independe do estado em que a pessoa se encontra, é um projeto a nível nacional, então, geralmente, partes de família em conflito, elas costumam passar, sim, pelas oficinas, e também com a visão do direito sistêmico, né, com a mediação atrelada a algumas posturas e algumas colocações sistêmicas, que é uma área extremamente nova, a questão do direito sistêmico, né, então, eu quis trazer também como que a gente pode usar ferramentas sistêmicas para a área dos conflitos, né, para fazer algumas determinadas abordagens. E é isso, muito feliz também de estar com esse trio aqui. Eu espero que o ano que vem a gente possa, na verdade, expandir a proposta, e novos membros da comissão já sinalizaram, então nós vamos fazer, na verdade, não vai ser mais um livro, vai ser meio que uma enciclopédia, um tratado, né, com artigos de várias pessoas. Essa era a nossa ideia original, mas as pessoas, assim, por questões outras, falta de tempo, algumas pessoas tiveram problema de saúde, enfim, não puderam caminhar conosco para a concretização e envio dos artigos, mas eu espero que o ano que vem a gente tenha aí, na verdade, um livro bem robusto, com umas 200 páginas, 300, para a gente poder espalhar isso para o mundo. Tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha para falar. Vou voltar a palavra para a Janine, e aí ela dá sequência. Vocês viram que escrever o livro animou bastante a doutora Márcia Barros, né? Márcia está aqui bem animada. A Catarina já tinha comentado, né? Você faz o primeiro e depois já fica com vontade de fazer o outro. E tem muito disso mesmo, é como todo mundo compartilhou. Quando você escreve um livro e tem essa pretensão de passar para as pessoas essas ideias que para vocês são profundas, como a Carla falou, são vivenciais, você consegue ver o resultado disso, você quer expandir, você quer ajudar as pessoas também a terem o mesmo alcance. Então, você faz uma vez, agora você já quer expandir também para que outras pessoas que tenham conhecimento possam fazer.
Bom, e esse era, assim, mais ou menos o que a gente queria trazer para vocês, né? A ideia de como é que foi feito o livro, qual que foi a nossa proposta, por que que a gente escolheu aqueles temas, por que que a gente não fez um manual, mas escolheu fazer temas específicos, falar um pouco das aplicações específicas na área da advocacia, trazer a perspectiva dentro do direito de família e todos os parceiros da mediação. Então, quando a gente fala da oficina de parentalidade, eu que trabalhei também durante 5 anos no Tribunal de Justiça junto com a Márcia, também tive a oportunidade de ministrar as oficinas de parentalidade, e hoje eu digo que uma coisa não consegue fluir sem a outra. De fato, aqui no Tribunal de Justiça do DF, a gente tem a marcação, em uma semana, a gente tem a marcação da oficina de parentalidade, os pais participam, têm que participar, é uma determinação judicial, e na outra semana eles têm a audiência de mediação. E é interessante que durante a audiência de mediação eles trazem elementos da oficina de parentalidade, as falas, a ideia da oficina, a ideia de que a família não foi desconstruída, enfim, todos esses pontos que são muito importantes para buscar a resolução do conflito, que é para além do acordo, que nem a Márcia trouxe aqui o exemplo prático, né, de um advogado que infelizmente acabou atrapalhando o acordo final, mas os elementos que foram conversados ali durante 3 horas não foram os elementos do acordo, não foram os termos do acordo, foram a vida daquelas pessoas, né, os aspectos da vida daquelas pessoas. Era isso que a gente queria trazer, não sei se tem perguntas, comentários, volto a palavra aí para a Mariana. Temos sim, temos algumas perguntas e vários comentários, né? É inspirador ver a animação de vocês, ver como foi todo esse processo de criação desse livro, né? E a gente fica muito entusiasmado. Aqui, ó, a Dani Anjos perguntou assim, em relação à produção do livro, como vocês escolheram a editora? Sendo vendido em algum site? Bom, a escolha da editora é um processo sensível, né? Primeiro, você tem que observar o custo, né? A não ser que sua obra seja patrocinada por algum instituto, alguma universidade, enfim, algum organismo, organização, vai ter um custo, né? E esse é o primeiro ponto de análise, porque o que mexe no bolso decide muito aquilo que vai ser publicado. O segundo ponto é observar, a Márcia colocou aqui, são 4 bolsos, então teve que observar mesmo. O segundo ponto a analisar é se essa editora, ela realmente existe, né, e aí no mundo jurídico, como a gente já sabe, fazer aquelas pesquisas básicas, observar se a editora existe, se ela não tem dívidas, se ela não está sendo processada em alguma esfera, principalmente trabalhista, né, se as publicações que ela promete ou diz ter existem de fato. A partir do momento em que você escolhe a editora, ela vai te oferecer planos de publicação, então não é uma única forma de publicação. Você pode publicar somente e-book, você pode publicar e-book versão física, somente versão física, você pode adquirir exemplares, você pode não adquirir exemplares, e por aí vai, né? Então, existe todo esse processo. Basicamente, para escolher uma editora, então, estudá-la mesmo, como se ela fosse como se você fosse e é cliente dela, né? Então, você vai fechar um contrato com a editora, você precisa saber quem é essa pessoa. Ela é uma pessoa jurídica, mas ela presta aquilo que ela fala, ela cumpre o que ela promete, né? O que está dizendo aquele contrato? Elas mandam, a editora manda minuta de contrato, ela manda pacotes de publicação, ela manda o site, enfim, quanto mais transparente o processo, mais segurança você tem de que aquilo ali é viável, né? É claro, situações podem acontecer? Podem. A editora pode perder o prazo, ela pode prometer alguma coisa que ela não fez, né? E aí sim entra numa margem que você acaba se sentindo deixado de lado. Mas, para evitar esse tipo de aborrecimento, é fazer o dever de casa. Então, realmente, tem que arregaçar a manga, pesquisar e buscar entender aquele processo todo. Eu já publiquei por editoras anteriores, que particularmente não tive um processo totalmente satisfatório. O livro foi publicado, foi feito e-book, mas eu tive um desgaste muito grande. E aí, é aquela pergunta que eu me faço todos os dias quando eu falo de mediação, né?
quanto vale a minha paz de espírito? A minha é caríssima. A minha é muito cara. Então eu pesquiso muito e eu acho que essa é a principal indicação, né? Aqui eu não pesquisei sozinha, eu mandava para as meninas reliam, então foram, né, 4 pessoas analisando os contratos, relendo, investigando, e isso ajudou muito, porque a gente teve segurança de que aquilo ali, além da indicação, né, já tinha publicado por ela, pela editora Dialética, além de conhecer os fundadores da editora, as meninas também constataram que era uma boa opção, né? Agora, esse processo, pessoal, ele tem que ser feito obra após obra. É importante deixar claro isso. Não é porque eu já publiquei com a editora que ela vai ser sempre maravilhosa, porque ela pode falir no meio do caminho, ela pode não entregar as obras. Então, cada vez que você vai publicar, você tem que fazer tudo de novo, porque é a sua vida que está ali, né? É a sua produção intelectual. Então, tem que ter esse cuidado, é um filho. Tá certo? É mais uma curiosidade sobre a editora, só antes de você falar, Janine. Você manda o livro incompleto para ela ou você manda fracionado, assim, por capítulo? Ótima pergunta, Mari. O livro, ele tem que estar pronto, né? Quando a gente entra em contato com a editora, ele tem que estar pronto, porque a editora só consegue passar um orçamento exato quando ela tem noção da obra completa. Então, você pode até pesquisar, supondo as páginas, como a nossa enciclopédia, que a Márcia falou. Por exemplo, eu posso até ligar ou pedir orçamento para 200 páginas, mas a editora vai ter um questionário mais extenso do que eu vou querer daquela obra, que acaba que você não vai conseguir responder. E aí você não vai ter um orçamento fiel àquilo, né? Então, o ideal é você produzir, e aí sim, disponibilizar no seu calendário de 6 meses a 1 ano, para essa obra estar na sua casa, né? Com margem, muita margem. Mas é sempre importante porque, por exemplo, no meio do nossa produção do livro, veio a pandemia, que não tinha. A gente começou a ideia sem pandemia e terminou na pandemia. Então, isso também alterou o prazo de publicação. E isso é importante levar em consideração, tá? Ok. Obrigada. Só um aspecto para acrescentar a respeito também dessa questão da editora, a Catarina, com a experiência dela, então, ela dividiu também até esse aspecto da pesquisa, mas dividiu muito com a gente, né, para a gente poder analisar todos os aspectos. E uma coisa que me chamou a atenção na editora que a gente escolheu foi que era uma editora que tinha muitas publicações dentro do nicho jurídico. E eu entendi que isso era uma coisa interessante para nós também. Então, esses aspectos mais sutis também podem ser um bom item de avaliação para vocês. Com certeza. É curioso, né, essas situações, essas particularidades da produção do livro, né? Porque a gente nunca tem oportunidade, assim, de perguntar isso tão intimamente, digamos assim, para os autores dos livros, né? E é bem bacana. Nós temos alguns outros comentários, a Glacileide Bacelar está parabenizando, né, que falou que ela está gostando muito do livro. A Luana Mello falou que está muito feliz de prestigiar o evento. E temos mais uma pergunta, agora com relação ao processo criativo. Como foi o processo criativo? Vocês contaram com o auxílio de outros profissionais, por exemplo, um redator, o editor? A editora fornece esses profissionais? Bom, a editora, né, as editoras de modo geral, elas sofreram uma grande alteração dos anos 90 para cá. Isso significa que antigamente a gente tinha um editor que era professor de letras, professor de gramática, ele passava a correção gramatical do texto, e isso não acontece mais. As editoras, inclusive para viabilizar o custo de produção, elas reduziram esse aspecto de editoração. Então, o que um editor faz hoje em dia? Ele monta o seu livro, ele estrutura, ele coloca a capa, ele tem um capista, que é alguém que vai fazer a capa para você, com base naquelas ideias que você tem, ele vai diagramar o seu livro, ele vai viabilizar um ISBN ou um ISSN, que é para garantir que aquela produção esteja registrada no mercado intelectual, né,
na produção intelectual, nas patentes, enfim. Ele vai disponibilizar o seu livro na diagramação, inclusive, virtual ou física, né, ou física, mas nós não temos mais a revisão gramatical, tá? Isso é uma coisa importante, porque muitas pessoas ainda perguntam, quem corrige o texto? O autor. Nós, no caso, nós. Então, o que acontece? Existe uma fala que a gente aprende na vida acadêmica, que a gente abandona o filho em algum momento. E ele deve ser abandonado nesse ponto para ele evoluir, porque senão você nunca publica, né? Se a gente voltar daqui a 10 anos e ler esse livro, provavelmente a gente vai falar, meu Deus, faltou maturidade. Não faltou maturidade, faltou respeitar o seu tempo de vida, né? Porque cada momento é único. Então, isso também é importante. Os autores, principalmente no começo, a gente tem medo de publicar, porque a gente fala, meu Deus, e se eu não gostar disso daqui a pouco? Você não vai gostar, é natural. Ou você não evoluiu. Então, faz parte da evolução. E errar uma palavra, errar uma frase, um parágrafo, alguma grafia, às vezes até o conteúdo que foi trocado de alguma forma, isso aí não tem problema, isso faz parte do processo de produção. É claro que, né, se você quer uma correção maior, mais precisa, vale a pena chamar alguém que seja específico da área de gramática, né, da língua portuguesa, para a pessoa, ou então um revisor de texto, né, tem pessoas que fornecem esse tipo de atividade de serviço, mas não mais pela editoração, tá? São raras as que fazem hoje em dia, e as que fazem, elas cobram 4 a 5 vezes mais o processo de publicação. Então, na minha percepção, não vale a pena, porque o livro começa a ser algo muito custoso e inacessível, e tem que ser o contrário, né? Com certeza. A Dona Eneida está parabenizando vocês. O livro é maravilhoso. E ela faz um comentário aqui, que é importante diferenciar uma gráfica de uma editora. Muita gente confunde, né? Realmente é bem importante a gente saber essa diferença. Eu queria passar a palavra agora para a Dalila, que ela tem alguns questionamentos para vocês. Boa noite, meninas, doutoras. Parabéns pelo livro. Eu já tive a oportunidade de ler. Está realmente incrível. Gostei muito dessa ideia de trazer soluções práticas para o dia a dia, né? Ao invés de ser um manual, eu acho que a gente também precisa de livros nesse formato. E eu tenho 2 perguntas. A primeira é da doutora Célia, que ela está com uma questão de conexão, e aí eu vou fazer por ela. Autoras, vocês imaginam que o livro possa atrair e ser um incentivo para jovens profissionais iniciarem a atuação com uma nova visão de gestão de conflitos? Essa eu acho que todo mundo vai querer responder. Que bom. Bom, falando de uma maneira bem breve, para que todas nós possamos dar alguma contribuição nesse sentido, eu acho que esse é um dos motivadores, não só do livro, mas da comissão, e sempre que a gente está envolvido em algum evento, em algum momento, eu acho que a gente tem essa pretensão, não só de construir na sociedade a ideia da cultura da paz, como a Márcia falou, mas a gente poder realmente trazer para essas pessoas que estão começando, por exemplo, dentro do direito, essa ideia que parece nova, nem é tão nova assim, e essa ideia que parece distante, mas que está tão próxima e é tão efetiva. Então, sem dúvida, escrever o livro no formato que a gente escreveu, tentando trazer o aspecto prático, o aspecto vivencial, ficou muito relacionado com essa nossa vontade de alcançar essas pessoas e, com certeza, os jovens, né, que são o futuro não só da advocacia, mas da sociedade, né, da nação, da sociedade, do mundo. Então, sem dúvida, foi uma das nossas propostas, sim. Alguém mais? Bom, e dentro da Comissão Nacional de Apoio ao Jovem Advogado também a gente tem trabalhado muito essas ideias, né, que é a comissão da qual eu sou presidente, hoje na ABA,
E um dos pontos que a gente tem conversado bastante é difundir um pouco todas as maneiras distintas de se fazer direito. Porque, infelizmente, assim, eu formei quase no século passado, né, gente? Então, assim, naquele tempo, quando andava, né, o pessoal da Galileia quase. Me passa o creme. Na Galileia. As brincadeiras à parte, né, assim, quando eu fiz faculdade, realmente não se falava sobre nada disso. Só que, infelizmente, ainda hoje, né, com todas essas novas possibilidades, com toda a divulgação que existe, nem todos têm acesso. Então, é muito importante, sim, poder falar sobre isso com as pessoas, até porque eu, particularmente, sinto uma necessidade de a gente conseguir pegar todas essas ideias do direito, das formas colaborativas, sistêmicas, e também fazermos um processo de prática, de experimentação e de aperfeiçoamento. Né? Então, muitas coisas que nos chegam hoje, por exemplo, da advocacia colaborativa, vêm dos Estados Unidos. Mas eu, particularmente, acho que muitos desses elementos deveriam ser revistos considerando a realidade brasileira, que é muito diferente da realidade americana. Né? Então, acho que é muito importante, sim, e parabenizo a Comissão Nacional de Mediação por também cumprir esse papel que eu considero extremamente necessário. Queria só fazer um adendo, gente. A Carlinha falou da questão dessa prática da advocacia colaborativa ser importada, né? Na verdade, assim como a própria mediação, ela foi importada dos Estados Unidos e, assim, ao longo desses 20 e poucos anos que a gente ouve falar nesse instituto, né? Não com a força que ele tem agora, claro, mas muita coisa teve que ser, vamos dizer assim, aportuguesada, ou melhor dizendo, abrasileirada, né? Porque tinha algumas ferramentas, algumas técnicas que ficavam, assim, muito a desejar dentro da nossa realidade hoje aqui. Eu acho que nesses 20 e poucos anos a gente teve um grande avanço nessa seara, né, trazendo a coisa mais para a nossa cultura mesmo. E falando também da questão da advocacia colaborativa, eu acho que os advogados, que eles não conseguirem enxergar isso como uma nova frente de atuação, como uma nova bandeira a se levantar, né? Essa bandeira do diálogo. Eu acho que essa carreira ela está fadada a emperrar. Eu acho que daqui para frente, não por eu estar numa comissão de mediação, mas por eu perceber a satisfação das pessoas quando elas conseguem atingir aqueles seus objetivos. E aí eu não estou falando de um objetivo processual, estou falando de um objetivo, de um interesse real dela mesma. Como que ela quer resolver aquilo? Por que ela precisa daquilo? Então, quando o advogado enxergar que para ele é mais vantajoso atender o cliente dentro dessa seara pessoal do que comprar uma briga no processo, a gente vai ter um futuro melhor, eu acho que socialmente falando, não só dentro do âmbito do direito, mas a gente vai ter uma sociedade melhor. É isso. E só a título de curiosidade, os novos currículos, né, os componentes complementares das universidades e faculdades no Brasil já incluem resolução alternativa de conflitos com diversos nomes, desde resolução alternativa de conflitos, resolução adequada de disputas, resolução alternativa de disputas, enfim, cada faculdade dá um nome diferente, mas para inserir esse contexto de mediação, conciliação, arbitragem, negociação, né, e a rapport, a comunicação não violenta, escutativa dentro das faculdades, para transformar também o estudo jurídico, né. É claro que isso vai levar ainda uns 10, 15 anos, porque as turmas estão agora começando. Então, a gente precisa de um ciclo de novos operadores para que isso se transforme mesmo. Tenho mais uma pergunta. Como a doutora Mariana colocou, a gente aqui, essa é a nossa oportunidade, né, de conhecê-las um pouco mais, de saber quais foram os bastidores, né, as histórias por trás do livro. E qual foi o maior desafio para vocês, né? Escrever um livro, 4 pessoas, um grupo, o que foi mais desafiador? Vocês estão querendo saber se teve conflito, né? Eu tenho,
assim, fico triste de decepcioná-los. Assim, definitivamente, quando você começa a ler, estudar, acreditar e implementar as ideias, isso vai se incorporando, né? E eu pude perceber isso na prática, na produção do nosso livro. Porque, como a Catarina falou, não é que a gente não teve situações que pudessem causar conflitos. A gente teve algumas situações complexas, externas mesmo, né? Então, muitas vezes essas questões a respeito do Covid, isso impactou a sociedade como um todo, mas a vida de cada pessoa, contextos, a gente teve que reprogramar prazos, que é isso que muitas vezes pode ocasionar um conflito muito grande. A gente teve que, com certeza, conciliar muito, inclusive no dia de hoje, as nossas agendas, que é o nosso maior desafio, sem dúvida nenhuma, é a conciliação de agendas. Mas qual que é a diferença da gente não ter deflagrado nenhum conflito, vamos dizer assim, né? Que a gente tivesse que lidar com ele. O espiral do conflito não cresceu. Eu penso que a gente não teve nem necessidade de aplicar a mediação, mesmo sendo mediadoras, porque a gente sempre teve esse olhar, então, empático, por exemplo, né? Uma pessoa não pode, em razão de tal coisa, poxa, realmente, para aquela pessoa está complexo, como é que a gente vai conseguir lidar com isso? Como é que a gente vai adaptar essa situação? Quais são as respostas? Um gestor de conflitos, ele sempre busca solução, ele sempre busca respostas, e eu acho que, de alguma maneira, a gente conseguiu implementar isso. Então, qualquer situação, desafio que a gente tivemos vários. Por exemplo, esse das agendas, como eu comentei com vocês, o dos prazos também, porque, querendo ou não, a gente tem que ter o prazo estabelecido, precisa cumprir, mas existem exceções àquela situação, então a gente precisa adaptar. Então, acho que o que ajudou muito, enormemente, foi essa nossa capacidade de buscar respostas, de resolução de conflitos, de verdade, na prática. Alguém mais quer fazer algum acréscimo? É isso. Maravilha, agradeço. É muito bom a gente participar um pouquinho, né? Descobrir um pouquinho como que aconteceu todo esse processo. É realmente muito legal e inspirador. E não tem mais nenhuma pergunta. Foi um evento maravilhoso. Nós vamos encerrando por aqui. Agradecemos a participação de todos presentes. Agradecemos vocês por terem se disponibilizado, terem conseguido conciliar um pouquinho a agenda de vocês para poderem estar aqui conosco, participando desse evento. E em breve teremos outros eventos, nos acompanhem em nossas redes sociais, em nosso Instagram, que é mediação.aba, e que vocês vão estar acompanhando nossa programação lá. Desejo uma boa noite a todos e um bom restinho de semana. Nós que agradecemos. Muito obrigada.